Bom dia, irmãos. Um bom Natal a todos. Sei que dormiram poucas horas hoje, por isso vou pedir que façam um esforço extra, para ouvir alguns minutos da palavra e para não adormecermos. Convido-vos para irmos à palavra e vamos ir à primeira carta de João, capítulo 1. Não é um versículo, uma passagem que seja tradicional do Natal, mas o conteúdo, sim, não é fora do tema. Então vamos ler capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Quem não conhece a ordem dos livros da Bíblia, é mais fácil, acho que ir Apocalipse e começar a ir para trás, que ali logo vai encontrar a primeira carta de João. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Vamos orar. Deus, obrigado por esta passagem. Queremos te pedir que tu nos guies nela, que possamos meditar um pouco mais acerca do envio de tu Filho. Obrigado, Senhor, pela data que hoje celebramos, o nascimento de Cristo Jesus. Que o teu Santo Espírito nos continue a guiar neste tempo de louvor através da mensagem. Em nome de Cristo, amém. Quando nós pensamos no Natal, como cristãos, é verdade que celebramos o nascimento de Jesus Cristo, mas também devemos nos perguntar por que para mim o Natal é importante? Por que para mim o facto de nascer Cristo Jesus é importante? Pode ser ficar só por cima, Cristo nasceu e já está. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? Em que isso me beneficiou? Então eu gostaria de fazer uma pequena meditação nesta passagem e coloquei como título Benefícios do Natal. Benefícios do Natal. E esta carta do apóstolo João é uma carta, pois que alguns dizem que é mais uma pregação escrita, porque de facto ela não começa com aquela introdução típica de uma carta, Eu, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escreve, Eu, Pedro, Paulo, servo de Cristo, a tal igreja que encontra-se em tal sítio. Esta carta de João começa logo como se estivesse a começar uma pregação. Então, para alguns é uma pregação escrita e é considerada uma carta universal, epístola universal, porque não está dirigida, pelo menos nós não sabemos a quem, então tudo parece indicar que a cristandade popular, algum sítio, alguns dizem alguns sítios que foi dirigida esta carta, mas nada indica que seja uma certeza que nós podemos ter. Então é uma carta geral, uma epístola universal, ou também alguns chamam católica. Nesta carta eu gostaria de podermos ir a esta passagem e dividirmos a passagem em três partes, que é o versículo 1 e 2, o versículo 3 e depois o versículo 4. Na primeira parte, o versículo 1 e 2, vamos encontrar, por exemplo, que João começa a utilizar uma linguagem da primeira página da Bíblia, de Gênesis 1. Ele começa utilizando a frase, o que era desde o princípio. Que era desde o princípio. É assim que começa a Bíblia, No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, no final, João começa a dizer que isso que era desde o princípio era a palavra da vida. Parem que aqui ele não utiliza nenhum nome, ele utiliza a palavra da vida. O que em essência havia no princípio, ele diz a palavra da vida. Isto, pois, todo parece indicar que uma referência àquelas vezes que Deus fala e as coisas são criadas. Ele diz assim: haja luz e há luz. Que haja semente e a semente acontece. Que haja animais nos céus
no mar, etc. E tudo isso acontece. E aqui tudo parece indicar que essa é a palavra da vida que aqui João está a referir. Agora, uma coisa muito importante é que essa palavra da vida parece como um ser, não necessariamente como um meio. Essa palavra da vida, né, que era desde o princípio, né, que estava no princípio, também o primeiro, o Evangelho de João fala também disto nos primeiros versículos. E agora, João faz um contraste porque parece um paradoxo, né? Agora ele disse que essa palavra, ele disse que ele a ouviu pessoalmente. Ele disse também que a viu. Ele fala vimos, está a falar, tudo parece indicar que está a falar dos apóstolos, não é? Vimos e que os nossos olhos contemplaram. E depois fala que as nossas mãos tocaram. Quando nós falamos, irmãos, da realidade, para nós sabermos que uma coisa é verdadeira, a forma mais óbvia é podermos ter uma interação com um dos nossos sentidos, entre essa coisa e nós. Uma refeição, a gente gosta dela, mastiga. Um abraço com uma outra pessoa, sabemos que existe, estamos a vê-la, e se uma pessoa é cega, pois pelo menos consegue abraçá-la. Quando uma criança fala, ou quando está no ventre, ouvimos o palpite do coração, apesar de ainda não estar a barriga da mãe desenvolvida. Esse som nos diz uma coisa, não é? A vida aí. E João está a dizer que esse verbo, essa palavra, porque aqui é a mesma palavra que ele utiliza no Evangelho de João, que estava na criação, que é um ser, ele conseguiu ter acesso a ela de forma tangível, visual. E ele diz ali, alguns especialistas em grego dizem que o verbo ali que destaca é tocaram, ou palparam as nossas mãos. Porque durante muito tempo Deus foi ouvido, pelos profetas até, também foram vistas manifestações dele, mas nunca alguém disse uma coisa como esta, de poder tocar na palavra. Isso realmente é inovador na história da Bíblia, tocar na palavra. No versículo 2, algumas versões têm de facto um parênteses, todo o versículo 2. Porque o que João quer dizer aqui é como isso aconteceu, como é possível que essa palavra da vida se tornasse tão acessível para ele, para poder ouvi-la, tocá-la, né, e poder contemplá-la. E ele começa no versículo 2 com esse parêntese, né? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Né? Ali a palavra manifestada repete-se, né? Aparece 2 vezes. Então, para João, essa interação que ele teve com a palavra não foi que ele procurou, diz que foi manifestada. Estava com o Pai e lhe foi manifestada. Foi uma oferta do Pai. Né? Às vezes pensamos em Natal como Jesus Cristo, mas não temos que esquecer que é ainda mais rico do que isso. O Cristo também está envolvido o Espírito, né? Que foi o Espírito que foi a Maria, e também está envolvido o Pai no Natal, que é Ele que envia. E aqui então João está a dizer que lhe foi manifestada essa vida. E ele disse que pode testificar dela e que pode anunciar dela. Para nós, hoje em dia, como cristãos, quando lemos isto, é bem importante lembrarmos que a nossa fé, ela é uma fé apostólica. Nós somos uma igreja apostólica. E é verdade que este conceito muitas vezes é utilizado pela igreja católica. E há um pastor que tem uma mensagem interessante sobre esse assunto, eu recomendo ouvir, que chama-se Apostólicos, mas não Romanos. Né? Explica esse conceito muito bem. O pastor, esqueci de dizer o nome, Tiago Cavaco. E nesta questão aqui, nós estamos a ouvir a João falar, dizendo que ele teve uma experiência que nós hoje não conseguimos ter, que é tocar, ver e ouvir presencialmente a Cristo. Eu gostaria de fazer uma ilustração. Quando nós estamos a falar com alguma pessoa e estamos a falar, por exemplo, de alguma viagem, é natural que a pessoa nos comece a contar o que ela viveu naquele sítio. Por exemplo, eu gosto muito aqui em Portugal, de Lisboa, particularmente de Sintra. Gosto muito, sempre que vou pareço uma criança. É muito lindo aquele sítio. E de facto, quando se eu falasse com alguém, né, começaria a dizer como é Sintra, né?
os cheiros, as árvores são diferentes, as rochas são de um tamanho que eu nunca vi em outro sítio. Aquelas casas de café tinham tantos sítios bonitos, jardins, palácios, poder ver os detalhes com que foi construída cada edifício. É só observar e começamos a apreciar tudo isso. Se eu estou a falar com uma pessoa, ela tem duas opções. Ou ela acha que eu sou louco, e eu nunca fui a Sintra, e aquilo é produto da minha imaginação, ou ela acredita o que eu estou a dizer sobre Sintra. Nesse caso, a pessoa, num dia, numa outra conversa que eu não esteja presente, ela pode dizer acerca de Sintra que é um lugar bonito, apesar de que ela nunca foi lá, porque ela acreditou em mim. Dizem que ali tem bons restaurantes, dizem que ali o clima é assim mais frio, às vezes chove, que os edifícios são assim, e desta forma e daquela outra, que podemos encontrar isto. Apesar de que essa pessoa nunca foi lá, o facto de acreditar em mim faz com que a pessoa tenha algum tipo de fé, acredite em mim e possa partilhar e anunciar aquilo que eu também senti. Nesse sentido, irmãos, nós como igreja hoje no século XXI, somos uma igreja apostólica porque nós acreditamos em João. Nós acreditamos que a experiência que João teve, ela foi real, ela foi genuína. Deus coloca os apóstolos, não foi por acaso. Então, nesse sentido, nós somos uma igreja apostólica. Nós temos a mesma fé que teve Paulo. Nós não estivemos com ele naquela viagem a Damasco, nós não vimos a Cristo como ele viu, mas acreditamos que essa experiência é genuína. Da mesma forma com Pedro, com os apóstolos demais, nem todos escreveram evangelhos, né, com Mateus. Então, a nossa fé nesse sentido é uma fé de outra pessoa que nós acreditamos que foi real. A partir de aí, essa fé no passado, né, porque a Bíblia às vezes fala da fé no futuro, como em Hebreus 11, mas esta fé que vai para trás, que é a fé de outra pessoa, e eu acredito, Deus a utiliza para me salvar. Eu acredito na fé de João, acredito que esta experiência que ele teve com o Deus eterno, pré-existente, criador de tudo o que nós vemos, tornou-se parte da criação, ao ponto de poder ser tocado, e aí podendo acrescentar qualquer experiência, cheirado, abraçado, visto, ouvido, contemplado, e que foi real. E eu, por isso, acredito nos escritos de João. E essa fé torna-me a mim salvo. Salvo. Então, essa é uma das coisas que nós podemos ver acerca dos benefícios do Natal, né? Essa facilidade de acesso a Deus. Esse é Deus que esteve no tabernáculo, esse é Deus que esteve no Sinai, que sempre havia aquela separação com o povo. Tudo isso desaparece com o Natal. É Deus encarnado, está ali a tomar café ou chá, ou que seja o que for, que estava com João. O próprio João disse, né, que ele se encostou até na última ceia, no ombro de Cristo. Imaginem essa facilidade com que ele podia ter acesso a Deus através de Cristo. Depois, no versículo 3, nota-se que há ali um fecho de parênteses, e ele volta a dizer o mesmo que ele disse no início. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Um segundo benefício do Natal que nós podemos ver neste versículo é a palavra que se repete, comunhão. Comunhão. Esta comunhão, aqui o apóstolo João disse, conosco, né? Que tenhas comunhão conosco. Alguns indicam que é os apóstolos, outro é que são todos os cristãos, mas de facto ali está a falar da igreja. Pessoas que têm a mesma fé vão, em algum momento, a ter comunhão. E essa comunhão não é reduzida entre pessoas, mas também com Deus. Disse, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, o Natal, irmãos, trouxe comunhão entre homens e para com Deus. Comunhão. É verdade que nós fazemos reuniões, né, jantares, ou qualquer outra reunião, e são muito importantes.
Contudo, a essência da nossa comunhão, e pelo facto de estarmos aqui hoje, e pelo facto de termos estado uma semana, alguns também a celebrarmos com a refeição o Natal, ou pronto, também o fim de ano, não é porque gostamos muito uns dos outros em termos fora da fé. Não é porque tocou que estivéssemos nesta igreja, não. Essencialmente é porque acreditamos a mesma coisa. Entre mais nós nos aproximamos a Cristo, entre mais acreditamos na fé que tinha o apóstolo João, a comunhão entre a igreja torna-se mais forte. Então nós não devemos expressar a nossa comunhão pessoal com Deus, pessoal com Cristo, porque às vezes podemos cair no erro de muitas igrejas, essencialmente algumas igrejas liberais, que é reduzir a comunhão a passarmos tempo fisicamente juntos e esquecermos da doutrina, da parte da Bíblia. Igrejas na Europa tiveram essa dinâmica, tudo reduzia-se a comunhão aqui, se deixou de pregar. Até hoje, vocês vão a alguma igreja, por exemplo, liberal, muito como na Suíça, Holanda, não há pregação da palavra, não há escola bíblica dominical, só essencialmente há uma leitura de certos versículos, por vezes um concerto e normalmente o culto é feito uma vez por mês. É triste ver isso, que reduziram a comunhão ao espaço e não também à fé das pessoas. Então, comunhão é um benefício do Natal, irmãos. Estamos aqui por Cristo Jesus. E o último benefício que nós conseguimos ver aqui é o versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, ou para que também a vossa alegria seja plena, para que tenhais gozo. Uma coisa importante a ver no texto é que ele não diz para que tenhais gozo, como se fosse uma coisa que a igreja não tivesse. Senão que ele diz que o vosso gozo se cumpra. Ou seja, João está a dizer que a igreja já tem um gozo, para que o vosso gozo se cumpra. Então, para o apóstolo João, de forma, vamos dizer assim, geral, todo cristão tem a alegria, o gozo, claramente por causa do Espírito Santo. Assim pode ser. Desculpem. Todo cristão tem alegria, gozo, por causa do Espírito. Mas a verdade é que nem todos desfrutam desse gozo como deveríamos. Está ali, está acessível, o Espírito deixou para todo cristão, mas nem todos conseguem desfrutar dessa alegria. Nem todos conseguem ter esse gozo que nós conseguimos ver em Cristo Jesus, nos apóstolos, em muitos homens da palavra, ou também da história, ou em muitos irmãos, que apesar de certas dificuldades, parece que têm um vigor que vem de dentro. E não estou a falar de simpatia só, estou a falar de certa resiliência, de certa paz de consciência. E este Natal que nós conseguimos ver aqui, Jesus Cristo, a palavra da vida que é enviada, na qual João teve acesso, né, de forma presencial, que traz comunhão, também, irmãos, traz plena alegria. Nós já temos, que somos salvos, os que acreditamos nesta fé, somos salvos. Mas esse gozo às vezes não é pleno. Às vezes as coisas que vemos nas notícias, as guerras que podemos ver nos meios de comunicação, a crise que tivemos recentemente de saúde, qualquer coisa, irmãos, familiar, uma crise financeira, uma crise no emprego, na empresa, tudo isso nos pode deitar abaixo e deixarmos de ter plena alegria. Estamos ali só no mínimo, quando o carro está ali com o combustível básico para ir à estação de combustível, mas dá o sinal, mas está quase com nada. Então, o João quer que nós sejamos cristãos alegres. Quer que sejamos cristãos que tenhamos comunhão uns com os outros e comunhão com o Pai e com o Filho. E quer que saibamos que Deus ficou acessível aos homens
por causa do Natal. Então, eu gostaria que nós orássemos e pensássemos nesta passagem e possamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez através do nascimento de Cristo para nós também como igreja hoje. Oremos. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus bom, bondoso, amoroso, que sendo Deus e não tendo necessidade de alguma coisa, fez um povo para si. Nos chamaste, Deus, nos salvaste e fizeste tudo isso através do nascimento de Cristo Jesus. Senhor, quem seríamos nós se não fosse por Cristo? Tu, Senhor, que enviaste a Cristo essa palavra viva, essa palavra eterna, que te acompanhou contigo na criação, Tu a fizeste parte desta criação para nos poder salvar. Tua palavra diz que tiveste piedade da linhagem de Abraão, podendo ter salvado aos anjos, salvaste os homens, inferiores em poder, inferiores em glória, mas tiveste piedade de nós. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, pelo dia que o Teu Filho tornou-se homem. Te agradecemos, Senhor, também pela comunhão que tens criado até hoje, porque estamos aqui por causa de Ti, porque por causa do Teu Filho é que podemos ter amor uns com os outros, e por causa do Teu Filho é que podemos ser pessoas alegres. Senhor, dá-nos esta plenitude de alegria que fala aqui o apóstolo João, que Tu falas neste versículo, esse gozo que é trazido através do Espírito, nós queremos ter. Te agradecemos, Senhor, por esta celebração. Guarde, Senhor, a cada um dos irmãos da nossa igreja que estão de viagem, que estão também no trabalho, que estão em casa. Guarde cada um de nós e faça da nossa igreja uma igreja viva na comunhão, na alegria e em tudo que demais o Senhor quiser nos dar. Colocamos, Senhor, tudo isto em nome de Cristo Jesus. Amém.